Samuel Monte. Ele vai nos explicar um pouco mais sobre as questões jurídicas que envolvem a segurança da profissão farmacêutica dentro dos hospitais e como os farmacêuticos podem se proteger legalmente no exercício de suas funções. Olá, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua participação, Samuel. Eu gostaria inicialmente de começar perguntando quais são os principais direitos trabalhistas dos farmacêuticos e técnicos de farmácia no Brasil, especialmente em relação às condições de trabalho e segurança, que recentemente um farmacêutico ganhou na justiça um adicional de 40% de insalubridade por estar exposto a agentes nocivos. Como você pode nos esclarecer esses detalhes até para profissionais como esses que podem não ter essa informação? Boa tarde novamente, seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos que assistem, né, o blog do Márcio Rangel. É um prazer estar aqui, agradeço pelo convite. E no que diz respeito ao Dia do Farmacêutico, eu gostaria de ressaltar que é uma profissão que é extremamente importante, né, que inclusive na pandemia, sem os demais profissionais não teria funcionado como funcionou, mas o farmacêutico é essencial, né, e merece aqui os parabéns por tudo que coloca para a sociedade. No que diz respeito aos direitos, são diversos os direitos que o farmacêutico tem, né, o exercício profissional, desde que cumpra os requisitos, direito a um ambiente de trabalho com segurança, né? E quando não for possível eliminar os riscos, né? Quando, por exemplo, na exposição a agentes nocivos biológicos ou químicos, ou mesmo físicos, que aí deve ser utilizado, deve ser feito o uso dos EPIs, né? Os equipamentos de proteção individual, mas mesmo que esses EPIs não sejam capazes de eliminar a exposição ao risco, a legislação do trabalho prevê que esse profissional deve receber um adicional de insalubridade, né? E aí esse adicional de insalubridade ele vai ter as gradações de risco mínimo, risco médio e risco máximo. Ocorre que os profissionais, principalmente que trabalham na oncologia dos hospitais, né, os farmacêuticos que trabalham na oncologia dos hospitais, normalmente eles estão expostos a agentes nocivos químicos. Esses agentes nocivos que são, né, quimioterápicos antineoplásicos, que, por sua vez, alguns não estão listados na NR15, que é a norma que regulamenta. Como é que acontece? Quando o profissional pede esse direito, né, ele faz um requerimento administrativo perante ao seu empregador, para que seja pago esse adicional a ele. Normalmente, o que é que eles veem? Eles vão para a NR15, que é a norma que tem lá a lista. Só que a própria NR15 diz, olha, essa lista que está aqui não é exaustiva, é meramente exemplificativa. Mas, com base nessa lista, se não estiver lá, o agente acontece de o empregador negar o adicional, no risco máximo, por exemplo, no caso dos antineoplásicos quimioterápicos. E aí, o que acontece? Entramos com uma ação perante a Justiça Federal da Paraíba, em primeira instância foi negada, apelamos para o segundo grau, que é o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, e nessa apelação conseguimos uma decisão inédita. Pela primeira vez, um tribunal reconheceu o direito de que esse farmacêutico recebesse o adicional, né, por insalubridade, exposição a risco químico em grau máximo. Ele reconheceu mesmo esse agente nocivo estando fora da NR15. Nós desenvolvemos uma tese e conseguimos que essa decisão fosse procedente, né? E aí, qual a importância disso? Essa decisão abre um precedente. Daqui para frente, os profissionais que estão na mesma condição, na mesma situação, eles vão ter uma carta na manga, quer dizer, já tem essa decisão. Além disso, conseguimos também parecer favorável da AGU, tem estudos nacionais e internacionais que atestam que o grau de nocividade, né, que existe uma equivalência entre o risco, a nocividade que os agentes que estão lá na NR15 apresentam e esses outros agentes nocivos. Eles têm uma equivalência de nocividade. Então, qual o sentido de você pagar o adicional de insalubridade para os que estão na NR15 e não pagar para os que não estão, mas que têm o mesmo nível de nocividade? Foi isso que a gente colocou no processo, desenvolveu uma tese e essa tese foi acolhida. Inclusive, você citou na sua fala
é o fato de que, se profissionais estiverem em situações parecidas, eles podem utilizar dessa mesma decisão para embasar uma possível entrada na justiça, né? Como você enxerga o impacto dessa decisão nacionalmente, aprofundando um pouco mais essa visão, né, do âmbito nacional, já que é uma decisão inédita. Então, como você enxerga o que pode acontecer daqui para frente agora para a categoria? Veja, eu vejo com muito bons olhos. A tendência é que mais e mais profissionais consigam ter acesso a esse direito, né? O Conselho Federal de Farmácia já tem atuado para a atualização da NR15, que é para a inclusão desses outros agentes nocivos dentro da NR15, o que facilitaria um acesso sem precisar entrar com ação na justiça. Então, se por um lado há um parecer da AGU, que é quem defende o governo federal em âmbito de processo judicial. Então, existe um parecer da AGU no sentido favorável, que foi feito num processo administrativo do INCA, né? O Instituto Nacional do Câncer. Existe esse parecer, existe uma tendência de se atualizar, né? Porque existe uma pressão forte em cima do Ministério do Trabalho para que haja essa atualização da NR15. Existe essa pressão e existe agora essa decisão. Então, assim, óbvio que não dá para se dizer que amanhã ou depois de amanhã vai estar regulamentado e não vai mais precisar entrar com ação. Não é assim do dia para a noite. Até porque a reunião que foi marcada umas 2 ou 3 vezes para fazer essa atualização e foi adiada. A gente sabe que existe um lobby forte da indústria farmacêutica, né? E não sei, talvez até do governo federal, que são os mais afetados, né? Quem vão ter uma despesa afetada nesse sentido, né? De ter que pagar mais adicionais de insalubridade. Então, existe essa dificuldade de fazer com que essa atualização ocorra de fato, na prática. Enquanto isso, com essa decisão, abre-se o caminho para que quem não quiser esperar já comece a entrar com ações judiciais para que consiga ter o seu direito garantido. Você falou sobre a tese que foi montada para comprovar, entrar com essa ação na justiça. É claro, se a gente fosse falar de toda ela, a gente ia passar muito tempo aqui, mas quais principais pontos você pode destacar dessa tese? Porque se houver outras pessoas que estejam interessadas, observem que estão trabalhando com produtos que não estão dentro da NR15, mas também são nocivos, como eles podem fazer, montar essa defesa ou essa solicitação para com a justiça? Quais pontos cruciais podem ser abordados? Vamos lá. Primeiro de tudo, que se para entrar com ação judicial, ele precisa de um advogado. Óbvio que ele primeiro precisa entrar com um processo administrativo requerendo ao seu empregador. Seja ele um empregador uma empresa pública, né, como é o caso da EBSER, seja um empregador uma pessoa jurídica da iniciativa privada. Independente disso, tem que fazer o pedido, provar que requerer formalmente, né? E aí, em seguida, para entrar na justiça, vai precisar de um advogado. Mas entrando no que você falou aí, quais são os fundamentos da tese, nós utilizamos como fundamento estudos científicos robustos da NIOSH, que é norte-americana, né, do estudo da LINAC, que é brasileira, e o estudo da Fundacentro. São estudos respeitadíssimos em âmbito nacional e internacional, que demonstram que esses agentes nocivos têm o mesmo nível de nocividade que os que já estão na NR15. Então, essa foi a base, e aí, no momento posterior, já no momento da apelação, a gente teve acesso a esse parecer da AGU, que eu mencionei agora há pouco, que veio a confirmar, porque ele vai no mesmo sentido da tese que construímos, que não dá para você fazer uma interpretação literal, positivista, de dizer, só pode receber o adicional por grau máximo de insalubridade por risco químico, os agentes nocivos que estiverem previstos aqui na NR15. Não. Né? Você pode fazer uma interpretação extensiva, até mesmo porque a própria NR15 fala que a lista é exemplificativa. Não é uma lista que exaure, que vai chegar lá, só tá tudo aqui, e o que não tiver aqui não recebe. Não é assim que se deve fazer. Então, a própria NR15 fala lá no seu final que ela é uma lista exemplificativa, né? Então, com base nisso, com base nos estudos científicos que demonstram que esses outros agentes nocivos também têm o mesmo nível de nocividade, porque o que importa aqui veja,
Esse adicional tem natureza indenizatória. Veja, o profissional está colocando a sua saúde em risco. O profissional que coloca a sua mão de obra, coloca a sua vida, a sua saúde ali, ele corre um sério risco de adoecer, de contrair um câncer. Então, uma forma de indenizar esse risco que ele está sofrendo, paga-se esse adicional porque foi previsto em lei. Então, por que não se pagar quando esse profissional está submetido, está exposto a um agente nocivo que tem o mesmo grau de nocividade que esse outro aqui que está previsto na lista? Distinção, qual a diferença? Por que pagar só para quem está exposto a esse e não para quem está exposto a esse outro que tem o mesmo grau de nocividade, que faz o mesmo mal, que submete ao profissional ao mesmo risco de contrair um câncer e até de morrer? Observação. Para a gente finalizar, doutor, é claro, há essa possibilidade de direitos a serem observados por parte desses profissionais, mas há também a necessidade da proteção, né? E eu queria que você ressaltasse aquilo que você começou falando, os EPIs, que são importantes para a segurança dos profissionais de farmácia, tendo em vista a necessidade. Quais as responsabilidades de empregadores e também dos empregados para garantir a eficácia de um bom trabalho também com essa segurança? Um ponto bem tocado que você tocou aí, os EPIs, né? Uma fase importante nesses processos é a parte da perícia. A perícia não é uma perícia sobre o local de trabalho de forma genérica, de modo que todos os que trabalharem naquele ambiente vão ter direito. Não. O judiciário tem cobrado, tem exigido, entende que as perícias devem ser individualizadas, mostrando as condições de trabalho de forma individual de cada trabalhador e do que ele faz no dia a dia, né? Mostrando se está sendo fornecido os EPIs corretos, se o trabalhador está usando os EPIs e se esses EPIs são ou não suficientes para eliminar o risco. Então, esses pontos são importantes. O empregador que não fornece os EPIs devidos, né, que a lei prevê para cada caso específico, ele está sujeito a uma multa, né, a ser multado, né, pelo Ministério do Trabalho por não fornecer os EPIs corretos. Além disso, se ele não fornece os EPIs da forma correta, né, a quantidade, né, a qualidade, se ele não fornece, ele também aumenta o risco dele numa eventual ação judicial, né, de ter uma condenação maior, né, e mesmo que ele forneça os EPIs corretamente, né, na sua quantidade correta, na qualidade correta, mesmo assim, se demonstrado em perícia que esses equipamentos não eliminam o risco, isso não vai tirar o direito de o trabalhador ter acesso ao seu adicional de insalubridade. Então é importante frisar esses pontos sobre os equipamentos de proteção individual do trabalhador. Perfeito. Esclarecimentos muito importantes para a gente entender um pouco mais de como funciona essas questões de direitos, de deveres e também registrar esse importante acontecimento da área jurídica para garantir essa possibilidade a pelo menos um, mas claro, abrindo portas para outros profissionais. Nós conversamos então com o advogado especializado na área de saúde, o Samuel Monte, que trouxe para a gente todas essas informações. Samuel, muito obrigado por sua disponibilidade, uma ótima semana para você e até uma próxima oportunidade. Estamos à disposição. Um abraço. 12h32.